Olá, povo de Deus, sábado da segunda semana do Advento, 14 de dezembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 48, de 1 a 4, de 9 a 11, e Mateus 17, 10 a 13. Naqueles dias o profeta Elias surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos, também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e reestabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. O livro de Eclesiástico faz parte daqueles escritos do Primeiro Testamento chamados de deuterocanônicos e não foi aceito como inspirado pelos irmãos da Reforma Protestante. Portanto, somente o encontramos nas Bíblias católicas. Foi escrito pelo velho Sirá, mas a versão que chegou até nós é a tradução grega feita pelo neto dele. No prólogo do livro temos a apresentação do neto, dizendo que começou o seu trabalho de tradução da obra do avô antes do 38º do rei Ptolomeu VII, que reinou de 170 a 116. Por isso se pode datar a obra do ano 132 a.C., e também se pode presumir que seu avô tenha escrito esta obra cerca de 50 anos antes. É obra do 2º século antes de Cristo. Interessante observar que a Palestina, depois de ter estado durante mais de um século sob a dominação dos Ptolomeus do Egito, passou ao poder dos Seleucidas da Síria em 198. Desde Alexandre, reinava uma cultura de tolerância com os povos dominados, favorecendo uma espécie de sincretismo muito forte. Ora, sabemos que os judeus piedosos não apreciavam essa mistura de elementos, pois diziam que assim se perdia a originalidade de sua cultura e de sua religião. Ben Sirá, neste contexto, põe-se a escrever para defender o patrimônio religioso e cultural do judaísmo, sua concepção de Deus, do mundo e sua condição de povo eleito. Ele quer convencer seus irmãos de raça que Israel possui uma lei revelada e autêntica, onde a sabedoria é superior a outras culturas e religiões. Nesse contexto, escreve uma síntese do que julga necessário preservar de sua cultura, seus costumes e sua religião. Sua síntese tem 51 capítulos, como temos hoje o livro do Eclesiástico. E dentro de seu objetivo, a partir do capítulo 44, ele passa a fazer uma lista dos grandes nomes de seus antepassados, aos quais ele quer preservar como colunas do povo de Israel. Dentre esses nomes, que ele começa com Enoque,
passando por Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e outros, chegando no trecho que temos hoje ao nome de Elias. Descreve o profeta Elias se servindo do gênero mitológico, tomando dados sobre o profeta dos livros dos reis e do profeta Malaquias. Descreve a figura de Elias como enérgica e cercada de feitos miraculosos. Ele diz que o poder de Elias dominava a chuva e a tempestade no céu, reis e dinastias na terra, e atingia até o abismo. E nosso pequeno texto de hoje termina com uma bem-aventurança. Felizes os que viram Elias e os que adormeceram na tua amizade. Mateus 17, de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. O evangelho de hoje nos dá mostras de que a figura de Elias continuava a povoar a imaginação dos judeus no tempo de Jesus. Era uma tradição muito forte, pois se dizia que Elias não havia morrido e sim arrebatado numa carruagem de fogo. E muitos diziam que ele voltaria. Jesus, judeu como era, conhecia bem essa tradição e afirmava que a missão de João Batista confirmava que Elias já tinha vindo para colocar ordem na casa, mas que o povo não o reconheceu e o assassinou. A pergunta dos discípulos por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro surge atraída pela visão de Elias que eles tiveram na cena da transfiguração. Os discípulos se tornaram eco da crença popular ensinada pelos doutores da lei que afirmavam: se Elias ainda não voltou, Jesus não é o Messias. Já voltou, diz Jesus, e cumpriu sua tarefa de preparar o caminho do Messias, mas não o reconheceram, tanto que o mataram. A paixão de João Batista prefigurava a paixão de Jesus, e essa é outra preparação mais profunda. Tempo do Advento é propício para revisões profundas de nossa vida, de nossas opções mais decisivas. A fala de Jesus alertava os discípulos sobre a importância de saber ler e interpretar os sinais da história. João Batista foi um grande sinal da chegada do Messias, mas seus contemporâneos preferiram matá-lo ao invés de entendê-lo com profundidade e com tudo o que isso acarretava de consequências nas suas vidas. Interpretar sinais exige a capacidade de discernimento. Repetidamente fazemos uma oração em nossas celebrações, depois da comunhão, que diz: caminhando entre as coisas que passam, saber abraçar as que não passam. Para isso é preciso discernimento e sede pelo que é eterno, não apenas pelas coisas passageiras. Celebramos hoje São João da Cruz. Juan de Yepes era seu nome de batismo. Nasceu em 1542 em Fontivados. Pertence à província de Ávila, na Espanha. Ficou órfão de pai muito cedo e sua mãe mudou-se para Medina, junto com os outros filhos.
João da Cruz foi o nome escolhido quando fez os votos na Ordem Carmelita. Junto com Santa Teresa d'Ávila, empreendeu a reforma dos conventos. Foi incompreendido por seus colegas de ordem que não aceitavam a reforma. Em meio aos seus sofrimentos, escreveu, e seus escritos têm uma perspectiva de forte mística. Foi declarado doutor da Igreja e patrono dos poetas da Espanha. Faleceu no convento de Úbeda, Espanha, no dia 14 de dezembro de 1591, tendo somente 49 anos de idade. Um beijo no seu coração.